Olá, tudo bem? Eu sou o Val Lima e a gente vai participar agora de mais um momento de reflexão e hoje o nosso tema é sobre depressão. Vamos primeiramente para a definição do que significa depressão. Depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. Distúrbio afetivo. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa estima, e aparecem com frequência e combinam-se entre si. O que a gente imagina que depressão seja uma doença, um estado que é recente, né? Existe somente nesses novos tempos. Mas o que eu vou falar para você é que eu encontrei vestígios, né, de depressão ainda na Bíblia, né, nos tempos antigos, antes mesmo de Jesus. Esse estado depressivo, ele ainda continua, né, e ele existe há muitos anos. Então a depressão eu encontrei em grandes personagens, gigantes bíblicos, estavam em processos depressivos. Jeremias, Elias, Jó, Paulo e o próprio Senhor Jesus. Deus aqui cuidando do profeta Elias, ele próprio cuidou de alimentar o profeta Elias e deu descanso para a sua alma e conforto espiritualmente. Elias estava em um processo de depressivo. A depressão ela pode oferecer de várias maneiras, né? Motivos: decepções amorosas, decepção do trabalho, decepção consigo mesmo. Existem vários fatores que afetam e pode causar a depressão, né? Você pode estar numa festa com os amigos e com a multidão de pessoas, amigos, boa comida, boa música, bons relacionamentos, você está conversando com as pessoas e de repente vem aquela tristeza e você fica isolado no meio de todas as pessoas. É como se todas as pessoas sumissem e você ficasse sozinho, em estado depressivo, estado de tristeza. Como vem essa tristeza? O que gerou, o que causou o start dessa tristeza, né? Muitas pessoas acham que os cristãos eles não ficam depressivos, mas ficam. Eles estão no mundo, estão sujeitos a esse tipo de situação. Mas o que causa, né? Eu vivia no mundo dos solteiros, né? E os solteiros eles têm uma ansiedade muito grande para casar, né? Para encontrar a sua cônjuge e a sua cara metade. E muitas vezes os cristãos eles não têm a paciência de esperar o tempo certo, de estar preparado para se casar. E esse tempo vai passando, a ansiedade vai aumentando, e essa falta de tempo, falta de paciência, muitas vezes pode gerar essa situação de tristeza, de angústia, de ansiedade, né? Então é comum você ver jovens aí que já chegaram na fase dos 30 anos e ainda não se casaram, estar ansiosos por se casar e não esperam o tempo certo de Deus. E isso é muito perigoso, né? Você está em estado depressivo sem ao menos saber. Então precisamos ficar alertas esse tipo de situação. A tristeza também vem muitas vezes nas decepções amorosas. E isso acontece porque, como nós não estamos preparados para o tempo do Senhor Jesus, então a gente começa a ter relacionamentos e muitas vezes a gente não se pergunta ou pergunta a Deus o que Ele acha dessa situação. É comum a gente vermos cristãos falando: não, nós estamos apenas orando, ainda não estamos namorando, estamos orando. E o tempo passa e você não tem nenhuma resposta de Deus, você tem o silêncio de Deus e você imagina: não, Deus deu o aval, então vamos namorar. E
e acontecem as desilusões amorosas, situações amorosas, essa quebra, né, de relacionamento causa uma tristeza profunda. E às vezes por decepções amorosas que acontecem, também a respeito do trabalho, né? Muitas vezes você está na mesma função, na mesma empresa, no mesmo setor, a demora de uma promoção, isso causa tristeza, isso causa uma insatisfação, né? Então, a tua área financeira, quando você sente uma queda ou quando não há um planejamento e você vê você enrolado em dívidas e situações, e aí isso gera também uma ansiedade, e isso vai afetando o teu físico, isso vai afetando a tua mente, né? É um estado depressivo. Não quer dizer que você esteja com depressão, mas você está num estado depressivo, o início de um estado depressivo. Isso são pequenos starts, são pequenas situações que vão acontecendo ao longo da tua vida e que você precisa ficar atento a essas situações. E quando a pessoa está num estado depressivo, inicialmente pela tristeza, é comum a pessoa se isolar, né? Se isolar do seu cotidiano, da sua família, muitas vezes do trabalho, muitas vezes dos seus amigos, de eventos, né? É comum você ver jovens que são extremamente criativos em suas localidades, eles organizam eventos, organizam situações, né, como no meio cristão, você organiza retiros, organiza eventos de final de ano, tudo, faz tudo certo, organiza tudo, e no dia não vai, no dia não aparece. Ela não quer ter um vínculo com as pessoas, porque ela se isola, ela não quer mais poder participar do convívio das pessoas, porque ela não acredita mais nas pessoas. Ela primeiramente deixou de acreditar em si mesma, né? E depois deixou de acreditar nas pessoas. Você vê profissionais, quando você vê pessoas que isolam-se, né? Elas deixaram de acreditar primeiramente nas pessoas, deixaram de acreditar nelas mesmas. Isso é comum nas pessoas que são depressivas. Acaba um retiro, acaba um evento, acaba um culto, o pessoal se reúne geralmente para comer uma pizza, fazer um cachorro quente ou socializar, né? É comum as pessoas quererem conversar, bater papo, e essas pessoas, elas se isolam, né? Elas sempre dão desculpas, né? Vai acontecer tal coisa, eu não posso, hoje não dá e tal. E você percebe que sempre, qualquer tipo de evento, essa pessoa ela não participa. E isso é uma série fala-se de isolamento, né? Muitas vezes, atividades na empresa, atividades sociais, e você não consegue ver essas pessoas estão participando, porque elas dão vários motivos e simplesmente deixam de estar nesses lugares, porque preferem se isolar. E vamos ser bem claros e bem sinceros, né? Vamos colocar em níveis, né? Primeiro, ela deixou de acreditar em Deus. Depois, ela deixou de acreditar em si mesma. E terceiro, deixou de acreditar nas pessoas. Isso é um nível de isolamento, né? Então, a gente precisa estar muito bem amparados e conscientes que isso, de repente, pode estar acontecendo com você, com os seus filhos, com os seus amigos, ou com algum profissional que você de repente percebe que ele realmente se isola, né? Eu conheço alguns profissionais que na hora do almoço eles preferem almoçar em horários alternativos e ficam sozinhos nas mesas, sozinhos em seus pensamentos, eles não querem conversar com ninguém. Então é importante perceber isso. O medo, né? O medo é uma coisa que entra na mente das pessoas, vem junto com a tristeza, vem junto com o isolamento, e o medo vem, o medo de tentar de novo, né? Muitas vezes as frustrações de ter um relacionamento que não deu certo, é o medo que a pessoa tem de tentar de novo,
e achar que todas as pessoas são iguais, né? Que de repente você está namorando uma outra pessoa, aquela pessoa faz um gesto, faz um movimento, fala a mesma palavra que aquela pessoa que antigamente falou, e você pensa, vai acontecer tudo de novo, a sequência é a mesma, então o resultado vai ser o mesmo, e você se afasta, você não dá chance para outra pessoa. Muitas vezes o mesmo nome, né? Que você se relaciona com uma pessoa que tem o mesmo nome da sua antiga parceira, e aí o que acontece? Você nem sequer dá uma chance para a pessoa. A mesma profissão, de repente, a sequência muitas vezes é repetitiva e você fica com medo de ser feliz de novo, de dar uma chance para outra pessoa, de se dar uma nova chance para outra pessoa. Isso causa um pânico, um medo. E é comum nas pessoas depressivas elas estarem geralmente sempre na cama, sempre deitadas. Sempre o seu consolo é sempre o travesseiro, a cama, muitas vezes a TV, o computador, o isolamento, né? Você vê pessoas que não querem ver pessoas, não querem conversar com as pessoas, não querem se expor, né? As pessoas depressivas, geralmente elas dormem muito, elas querem que o seu dia passe rápido para que ela possa ter pena de si mesma. E é comum você ver pessoas que muitas vezes deixam de trabalhar, deixam de ter um contato com as pessoas e elas ficam isoladas no seu quarto. É muito comum ver isso em adolescentes, em jovens e muitas vezes em adultos que passam um dia todo deitado na cama e só saem quando precisam. Eu mesmo, quando entrei num estado parecido com esse, eu precisei ir para um outro horário alternativo durante a noite, porque eu não queria ver as pessoas, não queria conversar com as pessoas. Eu achava que o horário da noite era um bom horário, onde eu não tinha muito contato com as pessoas e eu ficava um tempo comigo mesmo. E o primeiro culpado que você acha é Deus. Por que não fez isso? Porque eu sou uma pessoa tão boa, tão legal, e de repente você não me protegeu, né? Você culpa a Deus de toda a situação. Você culpa as pessoas de não ter falado, os teus amigos não ter falado. Mas todo mundo já deu alguns toques, né, para você. Porque elas podem te falar situações, mas a decisão no final é sempre a tua, né? Não existe alguém que possa falar na tua vida e dizer isso é bom, isso é ruim. Eles vão te dar opções, mas a decisão final é sempre a sua, né? Existe uma história que fala que um certo jovem estava à beira de um suicídio, né? No ombro esquerdo estava o diabo, no direito estava o anjinho, né? Cada um falava a sua versão, cada um falava, olha, tem que se suicidar, porque é isso mesmo, o pessoal não merece você acaba com a tua vida. E o teu anjinho falava, não faça isso, e vai em frente, Deus está contigo, Deus está com você. E eles vão falando, até certo momento, porque daquele momento à frente, a decisão é tua, de você entrar lá na frente de um lugar alto e se jogar, de suicidar ou não. A decisão é sempre a sua, né? As pessoas não podem interferir, porque existe um livre arbítrio. Então, entenda isso. Estágios depressivos precisam ser resolvidos. E dizer para você que o suicídio nunca é a melhor opção, né? Fugir nunca é a melhor opção. Fazer com que a pessoa sofra que te ofendeu nunca é a melhor opção. Porque ela pode até sofrer no momento que entender que você se suicidou, mas vai durar de algum tempo e de repente a vida segue e você entrou numa situação onde você não volta mais, né? Quem se suicida não volta mais. Quem opta pelo isolamento e vai até as vias de fato como um suicídio, ela não volta mais, né? Quem passou pela porta da morte nunca voltou, nunca contou o que aconteceu, o que tem lá. O que você pode dizer para Deus é o seguinte: Deus, eu deixei de viver,
eu deixei de acreditar nas pessoas, eu deixei de ver o que as pessoas pensam sobre mim, e eu não me importo mais com o que as pessoas pensam, e eu não me importo com o que o Senhor pensa, né? O teu tempo, eu não entendo esse tempo, eu resolvi me matar, eu resolvi me suicidar, e essa é a minha história. E você acha que Deus vai responder o que para você, né? Vai te receber com amor, dizer, olha, que me desculpa, né? Eu errei, eu não quis aí te proteger, não quis te deixar mal e te deixei sozinho na tua situação, me desculpe. Deus não vai dizer isso. Ele vai dizer assim, você não deixou você confiar em mim, e simplesmente você tomou as suas próprias decisões. E o que eu posso fazer por você? Nada. Infelizmente você decidiu isso. Você decidiu em viver sozinho e viver livre de mim, das pessoas que você ama, e se sentiu melhor assim, querendo causar dor nas pessoas. Então, o que eu posso fazer? Então, o teu caminho é o lado de baixo, né? Você não pode entrar aqui no céu, porque a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então, pense bem. As coisas, tudo tem seu tempo. Deus é o início, é o começo e Ele é o fim. Muitas vezes a gente entra no estado depressivo porque a gente não sabe em que ponto a gente está. Se está no início, no começo, ou se está no fim. E muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus, porque Deus nos permite a gente passar por situações tristes, complicadas, e que isso causa dor, que isso causa um sofrimento muito grande à nossa alma. A gente não entende, não tem a experiência para entender como isso procede, né? Muitas vezes Deus quer fazer com que nós chegamos a uma situação dessa para causar cura às pessoas, mas para causar a cura às pessoas a gente precisa primeiro passar pela doença, né? Porque com essa experiência que a gente tem, a gente pode ajudar as pessoas que estão nessa mesma fase, nesse exato momento. Você que está assistindo o vídeo nesse exato momento, está passando uma situação de repente difícil, situação complicada, que está gerando depressão. Mas eu cheguei a esse estágio, né? Passei por esse estágio. Deus muitas vezes permite que a gente passe por isso, porque Ele está passando junto com a gente. Muitas vezes, Ele não se faz presente, a gente não entende que Ele está presente, mas Ele sempre está presente conosco. Para quê? Para que a gente passe por isso, mas porque isso gere cura para as pessoas, né? Quando a gente expõe as nossas feridas, essas feridas causam cura às pessoas. Quando você vê um jovem cristão expondo essa situação, você entende que, puxa vida, se ele passou por isso, se gigantes na fé passaram por isso, por que eu não posso passar por isso? Se o próprio Senhor Jesus passou por isso, né? Quando ele estava orando e falando com Deus, no momento íntimo dele com Deus, falando, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, né? Era o lado humano dele, falando, puxa vida, eu sei que eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu vou salvar a humanidade e todos os pecados da humanidade vão passar para mim, né? Mas, Pai, é dolorido, né? Eu sei que vou ser preso daqui a algumas horas e vai ser dolorido e minha pele vai ser dilacerada e vou sentir muita dor, né? É um estado depressivo. Porque você imagina que Jesus estava nesse momento, né? Então, Jesus estava no estado depressivo, a alma dele estava depressiva, né? Ele sabia do que ele queria passar. Então, Jesus, ele valorizou cada minuto dele, de humanidade dele, para que você pudesse entender, para que você pudesse perceber que ele também passou por isso, por esse estado, né? Quando você diz, eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador, você está se autodeclarando que você é como Ele, né? E a partir desse momento, além da salvação, além das bênçãos, lógico, você vai passar por situações onde Ele já passou, né? Por amor aos outros, né?
Eu conversei uma vez com uma amiga minha que teve leucemia, né, e passou por todo o processo de quimioterapia e tal, e situações assim, e viu como a vida dela mudou completamente, né, e ela não entendia o que ela estava passando quando ela perdeu o cabelo e todo aquele processo de quimioterapia. E eu falei para ela que o Senhor Jesus permitiu que ela estivesse lá, né, para que o testemunho dela fosse contado, que as pessoas pudessem entender que aquelas que estão passando por esse processo neste momento, o início, o meio e o fim, e a gente com Jesus é mais fácil passar por essas situações. A gente não entende que Ele está lá do nosso lado, mas Ele está, Ele sempre está. Então entenda que quando a gente se expõe, a gente traz cura, a gente libera a cura às pessoas. Eu sei bem o que é esses estágios, né? A tristeza que vem da onde, não sei da onde, e de repente acontece, ela chega e ela se estabelece. Você perde a vontade, o valor das coisas que estão à volta. Não importa se você tem um carro zero, isso não te traz alegria. Se você tem uma casa linda, não te traz alegria. Se você tem filhos estudando e tudo tirando boas notas, isso não te traz alegria. Nada te traz alegria, porque essa tristeza está estabelecida na sua vida. E você precisa entender que você está em um processo e que vai acabar, né? A Bíblia diz que, né, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Então tudo tem um fim, né? Pode chorar a noite toda. A noite significa o tempo, né? Não é a noite, mas o tempo em que você está passando por essa situação. Você vai chorar durante todo esse período, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, vai chegar um tempo que tudo isso vai acabar. E você precisa estar preparado, sabendo que isso vai acabar. A depressão faz com que a gente deixe que a gente acredite em nós mesmos, né? E isso te joga lá para baixo. Muitas vezes por palavras que são lançadas na nossa vida, né? Que você é um inútil, que você é um fracassado, que você é um mané, né? Que uma pessoa que nunca vai dar em nada, você não tem futuro. São palavras que são lançadas muitas vezes por nossos pais, que lançam esse tipo de palavra, que a gente nunca vai ser nada na vida, né? Que a gente é um inútil, um preguiçoso, um vagabundo, né? E muitas vezes lançadas por pessoas que a gente gosta, né? Que são amigos, né? Ninguém no trabalho gosta de trabalhar com você, e muitas vezes pessoas que estão próximas da gente com um relacionamento, né? Que você é um pobre, você nunca vai dar em nada, sua profissão não dá lucro, a gente não pode ser feliz, né? Então são palavras que são lançadas e isso vai chegando até o nosso coração, a nossa mente, e isso causa um processo que é bem complicado e muitas vezes o estado depressivo causa, né, esse tipo de pessoa. A gente precisa entender, primeiramente, saber quem nós somos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, que nós somos filhos de Deus, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança, é nosso, entendeu? Nós somos o alvo do amor de Cristo. Jesus veio para resgatar toda a nossa dor, todo o nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus resgatou, e a depressão está dentro disso. Jesus veio para resgatar toda essa nossa depressão, todo o nosso medo, toda a nossa tristeza, todo o nosso isolamento. Ele já pagou todo esse preço. Então, tudo já foi pago, né? Então, ore, peça para Deus para que Deus tire essa situação de depressão. Você fala assim: olha, eu não entendo por que a depressão entrou na minha vida, mas eu entendo que ela vai sair. E esse tipo de tristeza, ela só sai com uma oração, onde você entrega
esse estado que você está. Eu não sei por que motivo entrou a depressão na sua vida, mas eu sei que ela pode sair quando você entrega isso para Deus, entrega essa situação. Muitas vezes a falta de perdão, você não perdoa a pessoa que te ofendeu e você não se perdoa, então entregue isso para Deus, diga a Deus: isso aqui não é meu, eu perdoo a pessoa que me ofendeu, eu me perdoo, eu entrego isso para Ti. Deus tira isso, então faz com que isso seja resolvido. Não tem como você andar dando passos para frente, olhando para situações antigas, situações que já ficaram lá para trás, Elas têm que ser resolvidas, têm que ser perdoadas. Então isso tudo vai depender de você, Você deve estar aí na sua cama, aí com raiva de você mesmo, com raiva dos outros, dizendo que ninguém presta, nem você presta, e pensando: como é que eu vou sair dessa? Primeira coisa, entenda o seu valor, você presta, ou seja, Deus ama você, um alto valor. E situações ruins sempre acontecem, uma perda na família, um ente querido, um pai seu, uma mãe sua, ou às vezes os dois juntos num acidente. Você quer culpar Deus sobre essa situação, você se sente sozinho. Eu quero dizer para você que ninguém entende aquilo que Deus está fazendo, mas nós não devemos entender, nós devemos crer. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Então entenda que o que Deus decidiu é sempre o melhor. Então no momento a gente não vai entender, mas lá na frente a gente vai perceber que tudo interviu, tudo aconteceu e tudo melhorou. Vou fazer uma oração, faça das minhas palavras as suas palavras e diga assim: Deus, em nome de Senhor Jesus, eu rejeito toda essa depressão, toda essa tristeza, toda essa amargura, toda essa raiva, todo esse isolamento. Eu perdoo as pessoas que me ofenderam e eu me perdoo. E eu peço perdão para as pessoas que também me ofenderam. E eu as libero para serem felizes. E eu me libero para ser feliz. Eu entrego toda essa dor que eu tenho, tudo que tem causado isso no meu corpo, eu entrego isso para Ti, Senhor Jesus, para que seja consumado aquilo que já está na Bíblia, que diz que o Senhor já levou todas as dores. Então eu entrego todas essas dores no meu corpo, para que o Senhor faça aquilo que deve ser feito com isso, ser lançado na cruz, ser extinguido e ser jogado no mar do esquecimento.